A nora ameaçou processar a avó pela disputa de um apartamento, enquanto fazia de tudo para afastar a menina da bisavó. Mas quando veio à tona a verdade sobre uma dívida de 4 milhões, a viúva de um coronel reuniu todos os filhos e soltou palavras que deixaram a família em silêncio absoluto. Era uma manhã de fevereiro surpreendentemente clara. Raios de sol filtravam-se pelas geadas que desenhavam padrões nas janelas, projetando finas linhas douradas sobre a mesa da cozinha de Lídia Sergeyevna. Ela mexia distraidamente o chá que esfriava quando um ruído metálico vindo do banheiro evoluiu para um zumbido agudo e, por fim, cessou abruptamente, dando lugar a um silêncio pesado. Lídia suspirou. A velha máquina de lavar, que servirá fielmente a família Morozov por quase 15 anos, finalmente sucumbira. Há meses ela já dava sinais de cansaço, ora recusava-se a centrifugar, ora parava no meio do ciclo. O técnico chamado em janeiro apenas balançara a cabeça. Melhor guardar dinheiro para uma nova, Dona Lídia. Essa já deu o que tinha que dar. Aposentadoria. A palavra ecoou em sua mente com ironia. Aos 62 anos não se sentia velha, pelo menos não para quem enfrentará décadas ao lado de um militar, com todas as suas privações. Mas havia momentos como aquele em que a solidão e o peso dos anos pareciam esmagá-la. O telefone tocou na entrada. Era a loja de eletrodomésticos. Bom dia, Dona Lídia. A máquina que a senhora escolheu está disponível. Podemos entregá-la em 1 hora. Está bom assim? Ela hesitou por um instante. E a antiga? Vocês levam? Claro. Só precisamos que alguém ajude a retirar a velha e instalar a nova. A senhora tem alguém? 3 filhos, pensou Lídia, criados com tanto carinho. Se ao menos. Vou ligar para o meu filho, respondeu, desligando com um nó na garganta. Não queria falar com Denis. Desde que o caçula se casara com Ksenia, cada conversa com ele virava um campo minado. Mas Pavel estava fora da cidade em serviço, e Roman plantava no hospital naquele dia. Ao discar o número, ela repetia mentalmente, que ele atenda. Por favor, que ele atenda. Do outro lado, uma voz fria, mal disfarçando a irritação. Era Ksenia. Alô? Boa tarde, Ksenia. É Lídia Sergeyevna. Posso falar com o Denis? Ele está no banho, cortou a nora. É urgente? A pergunta simples de repente soou como uma súplica humilhante. É que, a máquina de lavar quebrou. Comprei uma nova, chega em 1 hora. Precisava que o Denis me ajudasse a trocar. O tom de Ksenia subiu, afiado. Dona Lídia, toda semana tem alguma coisa. Um dia é a torneira, outro é a prateleira, agora é a máquina. Quando a senhora vai entender que meu marido tem a própria vida? Ksenia, ela durou 15 anos. É a primeira vez que... Sua família tem que parar de explorá-lo como se fosse um faz-tudo de graça, interrompeu a nora. De fundo, ouviu-se a voz infantil de Polina. Mamãe, com quem você está falando? Polincha escapou dos lábios de Lídia antes que pudesse segurar. Não envolva minha filha nisso, ordenou Ksenia, tapando o microfone com a mão. Vá para o seu quarto. Mamãe está ocupada. A dor foi como uma facada. Nos últimos 6 meses, vira a neta apenas 2 vezes. Sempre havia uma desculpa. Ora Polina estava doente, ora tinha aulas, ora a família viajava para a casa dos pais de Ksenia. A senhora passou a vida inteira em casa sem trabalhar, e agora quer que seus filhos resolvam seus problemas. Chega! A velhice da senhora é problema seu. Nós não devemos nada. Um choro abafado e a voz trêmula da menina. Mamãe, por que você está gritando com a vovó? Sem responder, Ksenia desligou. O apito agudo na linha pareceu ecoar como chicotes em seus ouvidos. Lídia afundou na cadeira ao lado do telefone, os dedos trêmulos repousando sobre o aparelho. Sua velhice é problema seu. Nós não devemos nada. As palavras doíam como lâminas. De repente uma imagem invadiu sua memória. Um quartinho ensolarado no alojamento de oficiais, as paredes descascando, mas aconchegante. Denis, aos 5 anos, enrolado em um cobertor, os olhos febris brilhando. Mãe, conta a história do Kolobó de novo, por favor, pedia com voz rouca. Denis, já é tarde. Você precisa dormir, ela respondia, ajustando a compressa que escorregava. Por favor, mamãe, só mais uma vez. E ela lia pela 5ª, pela 10ª vez naquela noite, porque o filho estava doente, porque o marido estava em manobras, porque não havia ninguém além dela para cuidar daquela criança. Pouco tempo atrás, durante uma de suas raras visitas, a pequena Polina olhara para ela com os mesmos olhos castanhos enormes, os olhos de Denis, e pedirá, vovó, conta de novo a história do Kolobó. Como eram parecidos, seu filho e sua neta. Só que Denis era carinhoso, agradecia, abraçava. Agora, um arrepio a fez estremecer ao ouvir a campainha. Olhou o relógio, o entregador não chegaria tão cedo.
Enxugou as lágrimas que teimavam em cair e foi atender. Ao longo dos anos, aprendeu a esconder a dor. Nos tempos em que a família Morozov mudava de guarnição em guarnição, de Kaliningrado ao Extremo Oriente, ela reiniciava a vida do zero a cada transferência. Cidades novas, pessoas novas, regras novas. Trabalhar? Impossível. Quem contrata a esposa de um oficial que pode ser removida a qualquer momento? Tornou-se dona de casa por necessidade e não por escolha. Depois vieram os anos 1990, o colapso da União Soviética, a falta de dinheiro, a humilhação. Meses sem salário para os militares. Ela tricotava gorros e cachecóis para vender, assava tortas para os vizinhos, tudo para comprar cadernos e lápis para os filhos. Oleg, seu marido, passava horas em filas para conseguir alimentos com os vales de oficial. Economizavam em tudo, mas protegiam as crianças de qualquer privação. E agora, sua velhice é problema seu. Lídia abriu a porta e deu de cara com o filho mais velho. Pavel, escapou surpresa. Como você apareceu aqui? Liguei para você, não conseguiu atender. Resolvi passar aqui. Ele a observou com atenção. Você chorou? O que aconteceu? As lágrimas ameaçaram voltar, mas ela se conteve. A máquina quebrou. A nova chega logo. Tentei ligar para o Denis, mas... Pavel, tão parecido com o pai, alto ereto, com o mesmo olhar direto, assentiu em compreensão. Foi a Ksenia quem atendeu. Lídia apenas confirmou com a cabeça. Pavel suspirou fundo e a abraçou. Não se preocupe, mãe. A gente resolve. Tirou o celular e descou. Serguei, é o Pachá. Preciso de um favor. Passa na casa da minha mãe, ela precisa de ajuda com o eletrodoméstico. Sim, estou aqui com ela. Valeu, irmão. Lídia olhava para o filho mais velho e pensava, por que tanta felicidade e tanta dor ao mesmo tempo? 2 filhos que são meu porto seguro, e o caçula amado e perdido. Quer um chá? Perguntou, enxugando os últimos vestígios das lágrimas. Claro, sorriu Pavel. E me conta como você está. De verdade. Havia tanta preocupação em seus olhos que aos poucos, a dor de Lídia começou a arrefecer. Mesmo com as palavras duras da nora, Lídia sabia que não podia se deixar abater. O que quer que aconteça, pensava, eu tenho por quem viver, tenho a quem dar meu amor e tenho meu próprio caminho a percorrer com dignidade. Enquanto os entregadores deixavam a casa, Pavel e seu amigo terminavam de instalar a nova máquina de lavar. Lídia se movia pela cozinha, preparando o chá com um pedaço de bolo caseiro, um hábito que carregava desde os tempos de oficial, quando recebia os companheiros de serviço do marido com o que tinha de melhor. Mãe, está pronto. A voz de Pavel ecoou do banheiro. Vem ver. Ela entrou e não pôde evitar um sorriso ao ver a máquina branquinha, compacta, cheia de funções modernas, tão diferente da velha e ruidosa companheira que o servirá por anos. Que beleza, murmurou passando a mão pela superfície lisa. Vamos testar, disse Pavel, enquanto Sérgio, seu amigo, baixo, forte, com um rosto franco e olhar atento, enxugava as mãos em um pano. Lídia notou como ele lembrava os antigos camaradas do marido. Homens de poucas palavras, mas de uma lealdade inabalável. Pavel jogou um punhado de roupas no tambor, apertou o botão e a máquina respondeu com um sinal suave, enquanto a água começava a circular. Funciona que é uma maravilha, aprovou o filho, satisfeito. Sérgio, está com fome? Perguntou. Mãe fez bolo. Enquanto saboreavam o chá, Sérgio contou histórias da vida militar, e Lídia se lembrou dos anos 90, quando, na base onde o marido servia, organizavam noites de talentos para levantar o ânimo dos soldados que passavam meses sem salário. Lembra, Pachá, quando seu pai subiu no palco com um violão? Perguntou, os olhos brilhando. Ninguém sabia que ele tocava. Claro que lembro, sorriu Pavel. Ele cantou Oficiais do Gasmanov e todo mundo se levantou. Depois não o deixaram sair do palco. Sérgio, percebendo que a conversa tomava um rumo familiar, começou a se despedir. Obrigado pelo bolo, Lídia Sergeyevna. Há muito não comia algo tão bom. Volte sempre, mãe adora receber, disse Pavel, acompanhando-o até a porta. Ao retornar à cozinha, fixou os olhos em Lídia com uma expressão séria. Agora me conta, o que aconteceu com Denis? Vejo que está abalada. Ela quase respondeu com um não é nada, como fazia há tanto tempo. Mas algo dentro dela se rompeu. Chega, pensou. Chega de esconder, de calar, de aguentar. Pachá, hoje de manhã liguei para o Denis pedindo ajuda com a máquina. Quem atendeu foi Ksenia. Sua voz tremeu, mas ela se controlou. Ela me disse que passei a vida toda em casa, sem trabalhar, e agora uso os filhos como mão de obra grátis. Que minha velhice é problema meu, e que não me devem nada. Lídia olhava para a xícara de chá já frio, sem coragem de encarar o filho.
Temia ver em seus olhos pena, ou pior, concordância. Foi isso que ela disse? A voz de Pavel ficou grave, pesada. Sim, e desligou na minha cara. Finalmente ela ergueu o rosto, os olhos cheios de lágrimas. O pior, Pachá, é que quase não vejo minha neta. Polina já tem 5 anos e mal me conhece. Ksênia não deixa Denis levá-la. Sempre arruma uma desculpa, ou está ocupada, ou doente, ou vão para a casa dos pais dela. As lágrimas que contiveram o dia todo finalmente transbordaram. Seus ombros tremeram, e ela cobriu o rosto com as mãos. Mãe? Pavel aproximou-se, colocando um braço em seus ombros. Isso não está certo. Você deu a vida por nós. Enquanto outras mães faziam carreira, você seguia o pai por guarnições, carregava a casa nas costas, nos criou. Lídia enxugou os olhos. Não é questão de gratidão, filho. Não peço que me paguem dívidas. Mas como? Como pode uma filha fazer isso com a própria mãe? Ela se levantou, abriu a gaveta da cômoda e tirou 2 cadernetas escolares com capas desbotadas. Olha, guardei tudo. Pavel pegou os cadernos com cuidado. Na primeira página, um desenho infantil. Uma figura desengonçada de mulher com um sorriso enorme e embaixo, escrito com letras tortas. Minha mãe querida. Denis, 5 anos. Lembra? Perguntou Lídia, baixinho. Ele fez no meu aniversário. Disse, mãe, não tenho dinheiro para um presente, então te dou meu coração. Pavel virou a página. Lá estava outro desenho. A mesma mulher sorridente, mas agora ao lado de uma menininha. A legenda dizia, minha vovó. Polina, 5 anos. De onde você tirou isso? Perguntou, surpreso. Roman trouxe. Um sorriso triste. Ksênia às vezes leva Polina nas consultas com ele. Da última vez, a menina fez o desenho e pediu para entregar à vovó. Roman não teve coragem de recusar. Pavel fechou o caderno com um suspiro profundo. Mãe, vou conversar com Denis. Isso não pode continuar. Não, Pachá. Ela balançou a cabeça. Não quero ser motivo de briga entre vocês dois. Eles já têm problemas com Ksênia. Motivo de briga? Pavel se indignou. Mãe, você não pode achar que a culpa é sua. Pachenka, ela pousou a mão em seu ombro. Deixa pra lá. Me fale da Anushka, dos meninos. Passaram o resto do dia conversando. Pavel contou sobre o serviço à esposa, os gêmeos que cresciam rápido. Lídia riu de suas piadas e perguntou pelos netos. Quando ele foi embora, ela ficou muito tempo à janela, observando o crepúsculo de fevereiro cair cedo. A noite chegou rápido. As luzes da rua acenderam, desenhando círculos amarelados na neve. Seus pensamentos voltaram para Ksênia. Vocês passaram a vida em casa, sem trabalhar. Se a nora soubesse o que custará aquela vida em casa. Lídia poderia contar como, nos anos 90, quando a União Soviética ruíra e os militares ficavam meses sem salário, ela e Oleg costuravam chinelos à noite para vender. Como economizavam em tudo, remendavam roupas, compravam os alimentos mais baratos, mas nunca deixavam nada faltar aos filhos. Como abriam mão do básico para guardar cada moeda. Enquanto outros compravam videocassetes e móveis importados, os Morozov juntavam dinheiro para o futuro dos meninos. Denis ainda estava na escola quando compraram o primeiro apartamento de 1 quarto para Pavel, que entraria na academia militar. Depois, quando Roman terminava a faculdade de medicina, adquiriram o segundo. E só no novo século, quando a vida ficou menos difícil, conseguiram um para Denis. O toque do telefone a trouxe de volta. Na tela, o nome do filho caçula. Denis. Seu coração acelerou, entre alegria e medo. Oi, mãe. Sua voz soava tensa, quebrada. Como você está? Tudo bem, filho. A máquina já chegou, o Pavel ajudou a instalar. Pavel, houve surpresa em sua voz. Ah, entendi. Uma pausa longa. Mãe, sobre a conversa de hoje de manhã. Lídia permaneceu em silêncio, sem querer pressioná-lo. Ksênia tem razão, continuou Denis, a voz quase irreconhecível. Somos adultos. Como filho, não lhe devo nada. Desculpe, mas é assim que tem que ser. Ela congelou, apertando o telefone. Ao fundo, ouviu a voz de Ksênia. Fala também da Piedade, sussurrou Lídia. Você prometeu, Denis. Está sozinho aí? Não estou, respondeu ele, atenção evidente. Mamãe, eu só quero que você entenda, continuou Denis, a voz agora mais firme, como se repetisse palavras ensaiadas. Ksênia e eu estamos começando uma nova vida. Precisamos de espaço. Sem ligações constantes, sem pedidos. Mas eu quase não ligo para você, protestou Lídia, baixinho, como se falasse consigo mesma. Only when it's really necessary, só quando é realmente necessário, ecoou na memória dela a frase que o filho nunca disse, mas que pairava no ar como uma acusação. Os olhos ardiam, mas ela engoliu as lágrimas.
Não estou pedindo nada demais, mamãe, insistiu Denis, o tom cortante. Preciso desligar. Estamos jantando. Lídia Sergeyevna segurou o fone com força, como se pudesse reter através da linha o pouco que restava do filho. E a Polinoca? Como está? Conseguiu perguntar, apressada, antes que ele desligasse. Está bem, respondeu Denis, seco. Escuta, não é hora. Eu ligo depois. Um bip curto. A chamada terminou. Lídia deixou a mão cair lentamente ao lado do corpo, o telefone ainda pressionado contra a palma, como se pudesse guardar ali o calor da voz que se foi. As palavras de Denis, como filho, não lhe devo nada, queimavam na memória, gravadas a fogo, pronunciadas por uma voz que ela já não reconhecia. Do lado de fora, grossos flocos de neve de fevereiro caíam, iluminados pela luz amarela do poste. Ela observou o bailado lento dos cristais de gelo, pensando que o amor de mãe não tem preço, até que alguém resolve medir seu valor. O relógio de parede no quarto bateu 2 horas da madrugada. Lídia Sergeyevna estava deitada, os olhos abertos na escuridão, fixos no teto que a noite tornava ainda mais alto. O sono não vinha. Sempre que fechava as pálpebras, as palavras do filho voltavam, nítidas como facas. Como filho, não lhe devo nada. Levantou-se, envolveu-se no ralo de lã e foi até a cozinha. Acendeu a luz sobre a pia, um círculo amarelo que mal iluminava os azulejos desbotados, e pôs a chaleira no fogo. Chá de tilha, o único remédio que ainda conseguia acalmá-la, mesmo que por pouco tempo. Enquanto esperava a água ferver, encostou a testa no vidro frio da janela. O pátio noturno parecia uma pintura em tons de cinza, bancos cobertos de neve, o balanço vazio da praça infantil, os contornos borrados dos carros estacionados. Seus pensamentos giravam como os flocos lá fora sem encontrar onde pousar. Quando tudo começou a dar errado, será que ela e Oleg tinham mimado demais o caçula? Ou a culpa era de Ksenia, que desde o início olhara para a sogra como um obstáculo? Lembrou-se do primeiro encontro. Denis chegou com a noiva para apresentá-la aos pais. Ksenia, impecável, maquiagem profissional, roupas caras, um sorriso que não chegava aos olhos, percorreu o apartamento dos Morozov com um olhar avaliador, como se calculasse o valor de cada móvel. A conversa não fluía. Ksenia respondia com educação distante, como se estivesse em uma entrevista de emprego. Lídia sentirá um calafrio de alerta na nuca, mas afugentara a desconfiança. Talvez esteja nervosa, pensara. Depois veio o casamento, simples porém bonito, e Oleg, já com o coração fraco mas os olhos brilhantes, ergueu a taça. Que a vida dele seja mais leve que a nossa. Logo nasceu Polina, um milagre de olhos iguais aos de Denis e cachos claros. Lídia ajudava como podia, cuidava da neta, cozinhava, limpava. Mas Ksenia mantinha distância, como se temesse que a sogra ocupasse um espaço que não lhe pertencia. Quando a menina fez 2 anos, o casal começou a falar em mudar de casa. O apartamento alugado de um quarto estava apertado. Foi então que Oleg propôs: vamos comprar uma casa para eles. O dinheiro está aqui, para que guardá-lo? E com um riso amargo que soou como presságio, acrescentou: dá para pagar um enterro decentemente. Compraram um apartamento de 2 quartos em um prédio novo, por 2,8 milhões de rublos. Quase todas as economias foram para a entrada, o resto financiamento. Denis insistiu em pagar as prestações, mas Oleg recusou. Filho, sua mãe e eu juntamos a vida toda por vocês. Por que começar a vida familiar com dívidas? Lídia lembrava como, mês após mês, suas mãos tremiam ao depositar os 15 mil rublos da parcela. O aumento da pensão de Oleg por tempo de serviço ia inteiro para a hipoteca. E ela? Ela economizava em tudo, remédios para o coração, 3 mil por mês, um luxo inaceitável quando os filhos precisavam roupas, comida. Uma vez Ksenia exibirá orgulhosa uma bolsa nova. Imagine, Lídia Sergeyevna, é Prada de verdade. Denis me deu de aniversário de casamento. Custou 80 mil, mas valeu cada rublo. 80 mil. 3 meses de remédios que ela deixará de tomar. Lídia calara-se. Para que estragar a alegria da nora? E Denis provavelmente nem sabia dos sacrifícios da mãe. Quando finalmente quitaram a hipoteca, Oleg exigiu que o apartamento fosse registrado em nome de Lídia. Pouco importa, Lidoka. Fica com você, e depois você decide quando passar para eles. Oleg morreu 1 ano depois em silêncio enquanto dormia. O coração, sobrecarregado por anos de privações, simplesmente parou. No velório, Denis chorou como criança, apertado contra o ombro da mãe. Mamãe, como vamos viver sem ele? Depois veio a ideia do reformar aquele apartamento. Denis se empolgou, fez planos. Mamãe, faremos uma reforma europeia. Um quarto só para Polina, cozinha, sala ampla.
Vamos viver como gente. Mais 300 mil rublos juntados à custa de privações. Mais remédios deixados de lado, roupas remendadas, refeições simplificadas. Dinheiro que poderia ter sido sua reserva para a velhice. Mas como negar ao filho? E agora, como filho, não lhe devo nada. Lídia abriu a gaveta da escrivaninha e tirou uma pasta com documentos. Lá estava a escritura do apartamento na periferia da cidade, registrado em seu nome. Um imóvel pelo qual ela havia trocado anos de economia, pequenas alegrias, até a própria saúde. Um apartamento que, apesar da reforma terminada 3 meses atrás, seguia vazio. Sempre havia uma desculpa. Vamos esperar o elevador funcionar, depois precisamos comprar mais móveis, depois ainda não é a hora. Por quê? Essa pergunta a atormentava. Se eram tão apertados no aluguel de um quarto, por que não se mudavam? Algo não fazia sentido. De repente veio à memória uma conversa com Oleg pouco antes de ele morrer. Estavam na varanda observando o pôr do sol, quando ele murmurara: "Sabe, Lidotka, ando pensando no Denis. Ele é mole demais, como massa de modelar. Depende de quem o molda. Ksenia é forte, dominadora. Cuide dele, mas não se esqueça de si mesma. Respeito se conquista, e nem sempre conquistar significa perdoar tudo." A voz do marido parecia ecoar agora na cozinha silenciosa. Respeito se conquista. Lídia abriu o notebook e presente de Romano último aniversário, e após hesitar, digitou no buscador: como alugar um apartamento. Dezenas de sites, dicas, anúncios. Estudou as informações metodicamente, anotando detalhes no caderno. Um apartamento como o dela, de 2 quartos, reformado em prédio novo, alugava por 25 a 30 mil rublos por mês. Quase o valor de sua aposentadoria. E se considerasse que parte desse dinheiro já ia para as contas daquela casa vazia? O conflito interno a dilacerava. Se ela tomasse de volta o apartamento ou alugasse, Polina ficaria sem um lar. Sua netinha, inocente em tudo aquilo, pagaria o preço. Mas por outro lado, quando foi a última vez que vira a menina? Há 3 meses de relance, quando Denis passou para buscar uns papéis. Ksenia ficou no carro e não deixou Polina sair. Por que devo aguentar grosserias e desprezo por uma neta que nem me deixam ver? A pergunta latejava em suas têmporas. Diante dos olhos surgiu o rosto de Polina, os mesmos olhos castanhos de Denis quando criança, os cachos claros trançados, o sorriso confiante. Vovó, me conta uma história. O coração doía de ternura e de dor. Mas no mesmo instante, outra imagem se sobrepôs, a de Ksenia com sua bolsa Prada, olhando-a de cima a baixo como se avaliasse o preço de cada rugas, de cada fio de cabelo branco. As palavras de Ksenia ecoavam em sua mente como um aviso sinistro: sua velhice é problema seu. Não devemos nada a você. E logo em seguida, o tom gelado de Denis: como filho não devo nada a você. Lídia Sergeyevna endireitou os ombros. A decisão surgiu de repente, mas com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Ela alugaria o apartamento não por desespero, mas por dignidade e necessidade. O dinheiro seria dividido, parte para suas despesas, parte guardada para Polina, para sua educação, para seu futuro. Nada para Ksenia, nada para Denis, que repudiara o amor materno com tanta facilidade. Agora precisava encontrar um corretor de confiança e agir rápido, antes que o casal inventasse outra desculpa para adiar a mudança. Pela janela, o amanhecer começava a despontar. O céu de fevereiro clareava lentamente, tingindo-se de tons rosados e delicados. Um novo dia nascia, um dia que mudaria sua vida e a de sua família. Lídia Sergeyevna fechou o notebook e pela primeira vez naquela noite sem sono, sentiu uma estranha tranquilidade. Talvez amanhã doesse. Talvez Denis não entendesse, não perdoasse. Mas ela já não podia permitir que pisoteassem sua vida, seus sacrifícios, sua dignidade. Desculpe, Olerka, dirigiu-se mentalmente ao marido falecido, mas você estava certo. O respeito precisa ser conquistado. E começa pelo respeito a si mesma. A manhã surpreendeu com um sol claro e radiante. Os raios de fevereiro dançavam nas vidraças limpas da cozinha, desenhando faixas douradas sobre a mesa. Lídia Sergeyevna acordou cedo, apesar da noite em claro. Uma sensação estranha de leveza e determinação preenchia seu ser. Preparou um chá forte e abriu a agenda, onde anotara durante a madrugada os contatos de alguns corretores. Mas antes de ligar para eles, havia um telefonema mais difícil a fazer. O relógio marcava 8h30. Denis certamente já estaria acordado. Como programador, começava o trabalho às 10 horas, mas sempre se levantava cedo para tomar café e revisar e-mails antes de sair. Essa rotina, Lídia Sergeyevna conhecia desde os tempos de escola. O filho gostava de começar o dia sem pressa.
Ao discar o número, sentiu o coração acelerar. Mas quando Denis atendeu, sua voz soou firme e serena. Bom dia, filho. Mãe? A surpresa e a desconfiança transpareciam em sua entonação. Aconteceu algo? Não. Só queria te informar sobre uma decisão que tomei. Lídia Sergeyevna respirou fundo. Decidi alugar o apartamento na nova construção. Já comecei a procurar inquilinos. Do outro lado da linha, um silêncio ensurdecedor. Depois, um suspiro entrecortado. O quê? A voz de Denis tremeu. Mãe, você não pode fazer isso. Por que não? Perguntou Lídia Sergeyevna, mantendo a calma. O apartamento está em meu nome, a reforma foi feita, e ele fica vazio há 3 meses. Conversei com o corretor, posso receber entre 25 e 30 mil rublos por mês. Mãe? O desespero invadiu o tom de Denis. Nós já tínhamos tudo planejado. Íamos nos mudar a qualquer momento. 3 meses, lembrou Lídia Sergeyevna, suave mas intransigente. 3 meses o apartamento está vazio. Pago as contas sozinha, e vocês sempre arrumam uma desculpa para adiar. Tínhamos motivos. Rebateu Denis. Ksenia queria esperar a nova mobília. Depois Polina ficou doente. Denis, interrompeu a mãe. Entendo, mas minha decisão está tomada. O apartamento será alugado. Isso não é justo. A voz do filho ganhou um tom acusatório. Nós investimos uma fortuna na reforma. 300 mil rublos, corrigiu Lídia Sergeyevna serena. Que eu mesma dei das minhas economias. Mãe, você não pode fazer isso. O desespero de Denis era evidente. Onde vamos morar? E a Polina? Você pensou nela? A pergunta doeu como uma faca, mas Lídia Sergeyevna estava preparada. E você, Denis, pensou em como quase não vejo minha neta? Em como vocês aparecem uma vez a cada 3 meses e mesmo assim de passagem? Em como Ksenia nem me deixa falar com Polina ao telefone? Silêncio. Na linha só se ouvia a respiração pesada do filho. Mãe, finalmente ele falou com um tom diferente. Vamos conversar. Vamos aí hoje à noite e discutimos tudo. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Lídia Sergeyevna fechou os olhos. Como queria acreditar que um diálogo pudesse resolver tudo, mas as palavras de Denis da noite anterior ainda ressoavam. Como filho, não devo nada a você. Está bem, venham, concordou. Mas minha decisão não mudará. Mãe, você não está entendendo. Você não me deve nada, Denis cortou ela firme. E eu não tenho obrigação de lhes dar um teto. Espero vocês à noite. Desligou sem esperar resposta. As mãos tremiam, mas dentro dela havia uma certeza inabalável. Agira corretamente. O próximo telefonema foi para a corretora, uma mulher de meia idade com voz agradável. Marcaram um encontro na imobiliária dali a 2 horas. Lídia Sergeyevna já se preparava para sair quando o telefone tocou novamente. Desta vez era Ksenia. Alô, Ksenia, disse, esforçando-se para manter a voz neutra. Lídia Sergeyevna. O tom da nora era radicalmente diferente do dia anterior. Agora soava profissional, quase ameaçador. Denis me contou sobre seus planos. Acho que você não pensou bem nas consequências. Quais consequências? Perguntou Lídia Sergeyevna, continuando a se arrumar. Prendeu os cabelos, vestiu o casaco. Veja bem, investimos 350 mil rublos na reforma daquele apartamento. Temos todos os comprovantes. Um advogado conhecido meu disse que podemos processá-la por indenização ou reivindicar uma parte da propriedade. Lídia Sergeyevna congelou com o cachecol nas mãos. Era isso. Era por isso que Ksenia reagira com tanta fúria no dia anterior. Eles tinham planos para aquele apartamento, e sua intervenção inesperada os desestabilizara. Ksenia, disse ela pausadamente, eu dei a vocês 300 mil rublos para a reforma. Se gastaram mais, foi decisão de vocês. O apartamento é meu, e tenho todo o direito de dispor dele como quiser. Já nos aconselharam juridicamente, a voz de Ksenia cortou como lâmina. Existe algo chamado enriquecimento sem causa. Podemos provar que investimos no seu imóvel com a expectativa de usufruí-lo. Agora, você está quebrando o nosso acordo. Que acordo, Ksenia? Indagou Lídia Sergeyevna, surpresa com a firmeza da própria voz. Não há nenhum documento assinado dizendo que eu transferiria o apartamento para vocês. Além disso, foi você mesma quem ontem disse que não me deviam nada. Então por que acham que tenho a obrigação de lhes dar uma casa? Uma pausa. Lídia Sergeyevna quase sentia Ksenia reformulando sua estratégia. Lídia Sergeyevna, a voz da nora agora era quase conciliadora. Não precisamos chegar a extremos. Afinal, somos família. Polina estava tão ansiosa por seu quarto. Vi Polina 3 vezes nos últimos 6 meses, cortou Lídia Sergeyevna. E mesmo assim, depois de insistir, então não use minha afeição pela neta como moeda de troca.
Bem, a voz de Ksenia endureceu novamente. Então nos veremos no tribunal. E acredite, vamos ganhar. Até logo, Ksenia. Lídia Sergeyevna encerrou a ligação e solitou um suspiro profundo. A ameaça de um processo judicial a perturbou mais do que gostaria de admitir. Sim, o apartamento era dela por direito, mas uma batalha nos tribunais poderia arrastar-se, consumir suas energias, e pior, afastá-la ainda mais de Polina. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não recuaria. Não desta vez. O processo judicial não seria apenas demorado, mas também desgastante, e o custo emocional seria alto. Era preciso agir com rapidez. Lídia Sergeyevna decidiu formalizar o contrato de aluguel o quanto antes, criando uma barreira jurídica adicional contra as reivindicações de Denis e Ksenia. Na imobiliária foi recebida por Marina Nikolaevna, uma mulher simpática e bem vestida, com um sorriso profissional. Excelente apartamento, bairro nobre, reforma recente, comentou a corretora, após ouvir uma versão resumida e deliberadamente impessoal da situação. Alugaremos sem dificuldade. Aliás, tenho os inquilinos perfeitos em mente, Ana e Mikhail, um casal de médicos jovens recém-chegados da cidade. Eles vão trabalhar em uma clínica aqui perto. Pessoas sérias responsáveis. Posso organizar uma visita ainda hoje. O coração de Lídia Sergeyevna acelerou. Hoje? Era mais do que poderia esperar. Seria maravilhoso, respondeu, tentando conter o alívio na voz. Então vamos agora mesmo, propôs Marina Nikolaevna. Se gostarem, amanhã fechamos o contrato. No trajeto de táxi, o telefone de Lídia Sergeyevna vibrou repetidas vezes. Denis. Ela não atendeu, não por teimosia ou ressentimento, mas porque, pela primeira vez em anos, estava ocupada consigo mesma. Uma sensação estranha, quase proibida, como se estivesse traindo um código não escrito. Sempre os filhos, os netos, as necessidades alheias. Agora, porém, havia algo que era só seu. Ana e Mikhail correspondiam exatamente à descrição da corretora, um casal elegante de fala mansa, ambos perto dos 30 anos. Examinaram o apartamento com atenção, fazendo perguntas práticas sobre contas de luz, água e a infraestrutura do bairro. Adoramos, disse Ana, uma loira de olhos claros e sorriso gentil. Principalmente o quarto infantil. Estamos esperando um bebê, e este espaço seria perfeito. Lídia Sergeyevna sentiu um nó na garganta. Imaginou a jovem mãe embalando seu filho naquela mesma sala, destinada originalmente a Polina. Mas não há outra saída, lembrou-se. Deixar o apartamento vazio seria um desperdício de dinheiro, de espaço, de oportunidades. Então está combinado? Perguntou Marina Nikolaevna, já tirando a agenda do bolso. Amanhã, às 11 horas, assinamos o contrato no escritório. Todos concordaram com o aceno. Ao saírem do prédio, Lídia Sergeyevna notou um carro conhecido estacionado a alguns metros. Denis estava ao volante, observando a entrada com expressão tensa. Ao vê-la acompanhada por estranhos, abriu a porta com um movimento brusco e se dirigiu a ela. Mamãe, chamou, quase suplicante. Espera. Mas Lídia Sergeyevna já entrava no táxi ao lado da corretora. Amanhã, Denis, disse firme. Vem à noite, como combinamos. O carro arrancou, deixando o filho parado na calçada com o rosto marcado pela confusão. No retrovisor, ela viu quando ele puxou o celular, provavelmente para ligar para Ksenia. A linha foi traçada. Pela primeira vez em décadas, Lídia Sergeyevna priorizara a si mesma. A dor existia sim, mas, sob ela, brotava uma certeza tranquila. Estava fazendo certo. Naquela noite, a penumbra do crepúsculo envolvia o apartamento de Lídia Sergeyevna. Sentada na poltrona junto à janela, ela folheava um álbum de fotografias desgastado pelo tempo. Ali estava Denis aos 5 anos, sorrindo com um avião de plástico nas mãos. O mesmo Denis, anos depois, sério no terno de formatura. E por fim o casamento. Ele, radiante, e Ksenia em vestido branco, como se buscasse abrigo contra o mundo. O toque abrupto da campainha a fez estremecer. Fechou o álbum com um gesto rápido e foi atender, embora soubesse quem estava do outro lado. Denis e Ksenia estavam na porta, mas algo neles havia mudado. Denis parecia exausto, olheiras fundas, ombros caídos, o olhar inquieto. Ksenia, sempre impecável, estava desalinhada, os cabelos presos de qualquer jeito, a maquiagem borrada, os dedos brincando nervosos com a alça da bolsa. Entrem, disse Lídia Sergeyevna, afastando-se para dar passagem. Eles seguiram até a cozinha. Ksenia sentou-se à mesa com um suspiro pesado. Denis ficou de pé, encostado no batente da porta. Querem chá? Ofereceu Lídia Sergeyevna, mantendo a formalidade de uma anfitriã. Não, cortou Ksenia. Não temos tempo. Precisamos conversar sério.
Lídia Sergeyevna acomodou-se à frente da nora, as mãos cruzadas sobre a mesa. Aquela nova versão de si mesma acalma, inabalável, não se desculparia nem cederia. Estou ouvindo, disse, simplesmente. Ksenia inclinou-se para a frente, os olhos faiscando. Você tem que cancelar a assinatura do contrato de amanhã. Isso é um desastre para a nossa família. Já expliquei minha posição, respondeu Lídia Sergeyevna, sem alterar o tom. O apartamento está vazio há 3 meses. Pago as contas sozinha. Se vocês não vão morar lá, alugarei. Nós vamos. Explodiu Ksenia. Estávamos prestes a nos mudar. Ksiusha, Denis murmurou baixinho. Talvez seja a hora de contar a verdade. Cale-se. Sibilou ela, fulminando-o com o olhar. Então virou-se novamente para a sogra. Lídia Sergeyevna, vamos entrar com um processo. Temos todos os fundamentos. Nós bancamos a reforma. Dinheiro que eu lhes dei, interrompeu Lídia Sergeyevna serena. E isso não lhes confere direito sobre a propriedade. Como você não entende? Ksenia bateu a palma da mão na mesa. Precisamos desse apartamento. Não temos para onde ir. E a casa que alugam? Questionou Lídia Sergeyevna. Moram lá há 3 anos. Nos despejam. Cuspiu Ksenia. Os donos venderam o imóvel. Temos apenas 2 semanas. Lídia Sergeyevna observou-a com atenção. Havia algo de incoerente naquela história. Se a situação fosse tão urgente, por que não haviam se mudado para o apartamento pronto há meses? Nesse momento, a campainha soou novamente. Ela levantou-se para atender, deixando o casal na cozinha. Do lado de fora estava Pavel. Pasha surpreendeu-se. O que você faz aqui? Ana ligou, explicou ele. Disse que Denis e Ksenia viriam hoje à noite. Ela ficou preocupada e pediu que eu passasse. Acabei de sair do plantão. Lídia Sergeyevna sorriu, grata. Ana, esposa de Pavel, sempre a tratara com um carinho genuíno. Entre e convidou, abrindo espaço. Eles estão na cozinha. Ao adentrar o cômodo, Pavel encontrou um silêncio carregado. Denis tinha o rosto escondido entre as mãos. Ksenia tamborilava os dedos na mesa, impaciente. Boa noite, cumprimentou Pavel seco. Conselho de família em andamento, comentou Denis, sem levantar a cabeça. Ou melhor, briga de família. O que você está fazendo aqui? Perguntou Ksenia, hostil. Isto é entre mim, Denis e a Lídia Sergeyevna. Minha mãe e meu assunto, respondeu Pavel, firme, sentando-se à mesa. O que está acontecendo? Sua mãe decidiu alugar nosso apartamento para estranhos. Vociferou Ksenia. Delas, corrigiu Pavel, calmo. Os documentos estão em nome dela, se não me engano. Nós investimos na reforma. Insistiu Ksenia, elevando a voz. Achávamos que o apartamento era nosso. Ksiusha, chega, Denis interrompeu, finalmente erguendo o rosto. Seus olhos estavam vermelhos. Chega de mentiras. É hora de contar a verdade. Que verdade? Perguntou Lídia Sergeyevna, sentando-se ao lado de Pavel. Ksenia lançou ao marido um olhar assassino, mas Denis parecia ter tomado uma decisão. Respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho em águas geladas. Mamãe começou com a voz trêmula. Nós pegamos um empréstimo. Um grande empréstimo. Um empréstimo com garantia daquele apartamento. Denis engoliu em seco, como se as palavras queimassem sua garganta. O quê? Lídia Sergeyevna e Pavel exclamaram ao mesmo tempo, tão sincronizados que pareciam um só coro de incredulidade. Do que vocês estão falando? Ksenia explodiu de repente, levantando-se da cadeira com tanta força que a madeira rangiu. Nós temos uma dívida de 4 milhões com aquele apartamento como garantia. Se não nos mudarmos, o banco vai iniciar o processo de execução. O silêncio que se instalou na cozinha era tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Lídia Sergeyevna sentiu um frio subir pela espinha, gelando-lhe as entranhas. 4 milhões. Seu apartamento. Como algo assim era possível? Expliquem, ordenou Pavel, e sua voz, normalmente calma, agora soava como um chicote militar, afiado e implacável. Denis encolheu-se na cadeira, mas forçou-se a continuar, como se cada palavra fosse arrancada de seu peito. Há 1 ano, quando estávamos fazendo a reforma, Ksenia e eu nos registramos temporariamente naquele apartamento, lembra, mamãe? Você mesma permitiu, para facilitar os documentos das contas de luz e água. Lídia Sergeyevna assentiu lentamente. Sim, ela lembrava. Havia confiado no filho, na nora, naquilo que parecia um simples trâmite burocrático. Depois, Denis hesitou, lançou um olhar rápido para Ksenia, mas prosseguiu. Ksenia sugeriu pegar um empréstimo para expandir o negócio dela. Ela queria abrir uma rede de lojas de roupas de grife, mas os bancos recusavam porque não tínhamos garantias. E então sua voz falhou, então usamos seu apartamento como garantia. Como? Lídia Sergeyevna sentiu as mãos tremarem.
Mas eu sou a proprietária. Como isso é possível? Ksenia tem contatos no banco, murmurou Dennis, evitando encarar a mãe. Eles arrumaram tudo para parecer que nós éramos os donos. Falsificaram até a certidão do Rosriestre. O quê? Pavel saltou da cadeira, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Vocês têm noção de que isso é fraude? Que é crime? E o que a gente ia fazer? Ksenia gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era a minha chance. Uma chance real. Eu podia me tornar alguém, ter sucesso, ter dinheiro, mas precisava do capital inicial. E o que aconteceu? Perguntou Lida Sergeyevna, embora já soubesse a resposta. O negócio quebrou, Dennis respondeu, a voz oca. Os 4 milhões evaporaram como fumaça. Agora o banco está cobrando, já atrasamos 2 pagamentos. Se não quitarmos, eles vão executar a garantia, e aí tudo vai vir à tona. Vocês 2 vão presos, Pavel sentenciou, duro como pedra. Por fraude. Por falsificação de documentos. Ksenia desabou em prantos, cobrindo o rosto com as mãos. Dennis permaneceu imóvel, os ombros sacudidos por soluços abafados. De repente ergueu o rosto, os olhos inchados de lágrimas, e implorou. Mamãe, me perdoe. Eu não queria mentir ontem, mas Ksenia disse, se eu te ajudar, ela vai pedir o divórcio e levar a Polina embora. Agora, além de tudo, ainda havia aquele empréstimo. Ele se desfez em lágrimas como uma criança, enterrando o rosto nas mãos. Pavel olhava para o irmão com uma mistura de pena e desprezo. Então toda essa história de que mamãe não devia nada a vocês, que sua voz era um rosnado contido. Era só uma maneira de mantê-la longe, para ela não descobrir a dívida? Sim, Ksenia soluçou. Eu tinha medo que Lida Sergeyevna quisesse ver o apartamento depois da reforma, que desconfiasse de algo, que viesse aqui com frequência quando a gente se mudasse, que visse nossas dificuldades. Por isso vocês não deixavam a Polina vir me ver, Pavel completou, a fúria tremendo em cada sílaba. Para que ela não contasse nada. Sim, Ksenia sussurrou, encolhida. Eu falava para Dennis que você se metia demais, que a gente precisava ser independente. Independente? Pavel riu, amargo. Independente a ponto de hipotecar a casa dos outros? Foi um erro. Ksenia desabafou, desesperada. Eu sei, mas eu achei que daria certo. Que a gente ficaria rico, pagaria tudo, e ninguém jamais saberia. Lida Sergeyevna permaneceu em silêncio, atordoada pela avalanche de verdades. Toda a dor dos últimos dias, cada palavra cruel do filho, tudo fazia parte daquele desespero para esconder um crime. O coração doía como se estivesse sendo esmagado. Saia daqui, Pavel ordenou de repente, apontando para Ksenia. Agora. O quê? Ela o encarou horrorizada. Você ouviu? Fora desta casa. Ele deu um passo à frente, a postura ameaçadora. Você destruiu a família do meu irmão, roubou minha mãe, e ainda vem aqui com ameaças? Fora. Pará. Pavel, Lida Sergeyevna tocou levemente o braço do filho. Não. Basta. Todos se calaram, olhando para ela. Lentamente Lida Sergeyevna se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, as luzes da cidade piscavam na noite, indiferentes ao drama que se desenrolava naquele apartamento. Em algum lugar entre aqueles pontos brilhantes estava sua netinha, Polina, uma criança inocente presa naquela tempestade. Preciso pensar. Ela disse finalmente sem se virar. Agora não posso tomar nenhuma decisão. Voltem amanhã à noite e tragam todos os documentos do empréstimo. Lida Sergeyevna, não temos tempo. Ksenia implorou, a voz trêmula. Amanhã você assina o contrato de aluguel, e nós precisamos. Eu disse amanhã. A voz de Lida Sergeyevna cortou o ar, firme. Agora por favor, saiam. Preciso ficar sozinha. Dennis se levantou, puxando Ksenia pelo braço. Ela resistiu por um instante, mas acabou seguindo-o até a porta. Antes de sair, Dennis virou-se uma última vez. Mamãe, me perdoe. Eu não deveria ter deixado isso acontecer. Lida Sergeyevna não respondeu. Ouviu a porta se fechar, os passos de Pavel indo até a cozinha, o barulho da chaleira sendo colocada no fogão. Agora finalmente ela via o quadro completo, sua bondade e confiança usadas contra ela, seu filho, refém das manipulações da esposa, sua netinha, uma peça descartável naquele jogo sujo. E agora? Salvar os filhos, sacrificando-se mais uma vez? Ou deixá-los enfrentar as consequências de suas escolhas? Ela olhou para a cidade iluminada e não encontrou respostas. Não vou denunciá-los à polícia. Uma pausa pesada encheu o ar, como se todos tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. Mas isso não significa que tudo ficará como antes. Os olhos de Ksenia brilharam com um lampejo de alívio, mas Dennis apenas apertou os punhos sobre a mesa, como se já pressentisse o que viria a seguir.
Lídia Sergeyevna continuou medindo cada palavra. Esse apartamento era para ser um presente. Um lugar onde vocês, Denis, poderiam começar uma vida estável com sua família. Mas vocês transformaram isso em uma armadilha para si mesmos, para mim e, pior de tudo, para Polina. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Nora. Ksenia, você usou minha netinha como peão. Fez uma criança de 5 anos acreditar que ela ficaria na rua, que eu a havia abandonado. Isso é crueldade. E você, agora seu olhar se voltou para o filho, você permitiu. Denis abaixou ainda mais a cabeça. Suas mãos tremiam. Mas eu não vou deixar que esse erro defina o resto das suas vidas. Lídia Sergeyevna abriu a pasta que estava ao seu lado e retirou um envelope. Aqui está um contrato. A partir de hoje, esse apartamento passa a ser alugado para vocês, por um valor simbólico, apenas o suficiente para cobrir os custos de condomínio e impostos. Vocês vão assinar um termo de responsabilidade. Qualquer atraso no pagamento, qualquer nova mentira ou manipulação, e o contrato é rescindido. Sem discussão. Ksenia abriu a boca para protestar, mas um olhar de Lídia a silenciou. Além disso, continuou a mãe, vocês vão devolver cada rublo que roubaram do banco. Eu mesma vou ajudar a renegociar a dívida, mas vocês arcam com as consequências. Denis, você vai arrumar um segundo emprego se necessário. Ksenia, você vai parar de gastar dinheiro com coisas supérfluas até que isso esteja resolvido. E aqui sua voz ficou mais firme, vocês dois vão fazer terapia familiar. Não é pedido. É condição. Terapia? Denis levantou os olhos, atordoado. Mãe, nós não temos dinheiro para isso. Eu pago. Lídia cortou. Porque o que está quebrado aqui não é só a confiança em mim. É a confiança de vocês um no outro. E acima de tudo, ela indicou com a cabeça a porta por onde Polina havia saído, é a segurança emocional daquela criança. Um silêncio tenso se instalou. Roman, sempre analítico, cruzou os braços. É justo. Eles precisam aprender que ações têm consequências, mas sem destruir a família no processo. Paulo assentiu, embora seu rosto permanecesse sério. Ana, sua esposa, tocou levemente o braço de Lídia em apoio. Ksenia, porém, não conseguia disfarçar a frustração. Então é isso? Nós vamos viver como inquilinos na nossa própria casa? Sob suas regras. Não. Lídia Sergeyevna respondeu com calma mortal. Vocês vão viver como adultos. Com responsabilidades, limites e a chance de reconstruir o que quebraram. Ela empurrou o contrato pela mesa. Assinem. Ou arrumem outro lugar para morar. Denis olhou para o papel, depois para a mãe. Seus olhos estavam úmidos. Você não vai nos perdoar, vai? Lídia suspirou. Não era sobre perdão. Era sobre respeito. Perdoar é fácil, filho. O difícil é confiar de novo. E confiança não se ganha com palavras. Ela apontou para o contrato. Comecem por aí. Eu ajudo com crédito, mas com condições, disse Lídia, observando a reação de Ksenia. Um lampejo de alívio cruzou o rosto da moça, mas logo se transformou em desconfiança. Quais condições? Perguntou, tensa. Lídia olhou fixamente para Nora. Primeira. Ela fez uma pausa, medindo cada palavra. Você, Ksenia, vai se desculpar publicamente por tudo que disse a meu respeito. Reconhecerá seus erros, sem meias palavras, as manipulações, as mentiras, a falsificação de documentos. Ksenia estremeceu, abriu a boca para protestar, mas engoliu as palavras e apenas assentiu pálida. Segunda. Lídia voltou-se para Denis, que já chorava em silêncio. Você, filho, vai compensar essa ajuda não com dinheiro, mas com cuidado. Vai me levar às consultas, ajudar nas tarefas da casa, vir todo final de semana. Não por obrigação, mas por amor. Claro, mãe, respondeu ele, a voz embargada. O que você quiser. Terceira, continuou Lídia, agora olhando para os dois. Polina virá me visitar todo sábado. Não por 1 hora, mas pelo dia inteiro. Preciso de tempo de verdade com minha neta. É claro, concordou Ksenia, apressada. E quarta, a mais importante. Lídia abarcou todos com o olhar. Nesta família, ninguém jamais repetirá a frase não devo nada. Família não é dívida nem obrigação. É apoio mútuo, amor, respeito. O silêncio tomou conta da sala. Até que Roman murmurou baixo. Justo. Concordo. Paulo também assentiu. Denis levantou-se da mesa, aproximou-se da mãe e ajoelhou-se diante dela, a cabeça baixa. Me perdoa, mãe. Eu fui um idiota. Sua voz falhou. Deixei palavras alheias se meterem entre a gente. Deixei o medo e o orgulho destruírem o que eu tinha de mais precioso, o seu amor. Lídia pousou a mão na cabeça do filho, sentindo soluços contidos. Eu te perdoo, Denis. Mas lembre-se, perdoar não é esquecer. É dar a chance de consertar. Ksenia também se levantou hesitante.
Aproximou-se da sogra, as mãos trêmulas. Lídia Sergeyevna, pela primeira vez, as palavras lhe faltavam. Eu estava errada em tudo. Falei coisas horríveis, manipulei o Denis, o afastei de você. Usei a Polina como moeda de troca. Sua voz quebrou. Tive medo. Medo de que você ocupasse um lugar maior na vida dele do que eu. Medo de que ele a amasse mais do que a mim. As lágrimas escorriam. Depois veio a chance do negócio, e eu perdi a cabeça. Achava que ficaria rica admirada. E por isso menti e falsifiquei. Quase cometi um crime. Ela engoliu o choro. Só agora entendo como fui tola. Quase destruí nossa família. E se não fosse você, teríamos perdido tudo. Lídia observava a nora com atenção. Nos olhos de Ksenia pela primeira vez, não havia cálculo nem fingimento, apenas arrependimento genuíno, medo e gratidão. Eu também te perdoo, Ksenia, disse suave. Mas você terá muito a reparar. Começando pelo jeito como enxerga esta família. Nesse momento, Polina irrompeu na cozinha, agitando um desenho. Vovó, olha o que eu fiz. É a nossa família. No papel, figuras coloridas de mãos dadas. A menor no centro era Polina. Ao redor, todos os outros. Essa é você, vovó, explicou a menina, apontando. Esse é o papai, essa é a mamãe, esse é o tio Pacha, esse é o tio Roma, e eu no meio. Que lindo! Sorriu Lídia, abraçando a neta. Polina olhou para ela, séria. Vovó, é verdade que vamos morar perto de você? Naquele apartamento bonito, com o meu quarto? E posso vir te ver todo dia? Não só no sábado. Lídia olhou para Ksenia, que assentiu, enxugando as lágrimas com um sorriso. Claro que pode, Polinoca. Se a vovó não se importar, ficarei feliz. Lídia beijou a cabeça da menina. Um mês depois, a vida dos Morozov havia mudado. Denis e Ksenia mudaram-se para o apartamento que quase perderam. Lídia os ajudou a renegociar a dívida com o banco, conseguindo prazos mais longos. Denis passava os fins de semana com a mãe, ajudando nas tarefas, levando-a às consultas ou simplesmente conversando. Mas, acima de tudo, havia voltado a ser o filho carinhoso de antes, aquele que existira antes de Ksenia entrar em sua vida. Ksenia também se transformava. Deixará de lado as grifes caras, arrumar um emprego em uma agência de marketing. E, para sua própria surpresa, começara a encontrar pontos em comum com a sogra. Descobrira que Lídia tinha muito a ensinar, bastava dar-lhe uma chance. Polina floresceu. Agora passava vários dias da semana com a avó, ouvia histórias, aprendia a fazer bolinhos, desenhava. Quando voltava para casa, contava aos pais os segredos da vovó. Quanto a Lídia, finalmente realizará um sonho antigo. Matriculara-se em um curso de escrita criativa. Tinha tempo, recursos e, acima de tudo, a paz de espírito que Denis lhe garantia, insistindo em ajudar com as despesas da casa. Numa manhã de domingo, Lídia sentava-se à mesa da cozinha, trabalhando em uma tarefa do curso. No chão, Polina desenhava concentrada. No fogão, o cheiro do borscht tomava a casa. Era dia de almoço em família, quando todos os Morozov se reuniam na casa da mãe. Em um caderno novo com capa dourada, Lídia escrevia. Estrelinha, aos 62 anos entendi, amar não é perdoar tudo, mas ensinar, com sabedoria, como se constrói uma família. Não em trincheiras nem em guerras, não em sacrifícios nem ressentimentos, mas em ver no silêncio, o essencial que se esconde. Entendi que a vida é um rio circular, e a sabedoria de uma mãe está nas mãos estendidas umas às outras. Ergueu os olhos e no reflexo da janela, viu não uma mulher cansada pelo tempo, mas a matriarca sábia que soubera não apenas defender sua dignidade, como também guiar os filhos rumo ao respeito e à responsabilidade. Na entrada ecoaram vozes. Chegamos. Eram os filhos com suas esposas. Lídia sorriu. À sua frente mais um dia cheio de amor e consideração. Mais um dia de família verdadeira. Vovó, olha meu novo desenho. Polina estendeu o papel. Uma grande ave de asas abertas abrigava filhotes debaixo delas. Sou eu? Perguntou Lídia. É, confirmou a menina. E esses somos nós. A senhora nos protege. Lídia abraçou a neta, emocionada. Polina tinha razão. Proteger uma família não era ceder a fraquezas ou erros. Era ensinar força e sabedoria, mesmo quando as lições doessem. Já sabia o que escreveria em seu primeiro livro de verdade. A história se chamaria Coração de Mãe, sobre o amor que salva não com perdão fácil, mas com sabedoria.